Nossa aula hoje é sobre a região sudeste, principalmente vamos falar sobre a população e algumas questões ambientais, beleza? Essa aula é uma continuação direta da aula da semana passada, que nós falamos também sobre a região sudeste e mais falando mais sobre os aspectos naturais, hidrografia, relevo, vegetação, clima. Agora vamos falar um pouquinho da sua população, como é que foi esse processo de povoamento, de colonização, de povoamento como um todo da região sudeste e com isso alguns problemas ambientais gerados por essa população, beleza? Esse assunto está lá no capítulo 9, no módulo 4, das páginas 350, 351. Aí eu vou dar um salto para 355 e 356, beleza? Bom, vamos lá. Região Sudeste. Bom, hoje eu tenho que a região Sudeste é a região mais populosa do nosso Brasil. Cerca de 42% dos brasileiros vivem aqui na região Sudeste. Lembra que eu falei com vocês na semana passada que a região Sudeste concentra os três maiores estados, os três estados mais populosos da nossa região estão concentrados aqui na região Sudeste. São eles: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os três estados mais populosos do Brasil estão aqui na região Sudeste. Então eu tenho que a região Sudeste é a região mais populosa do nosso Brasil. E isso não foi algo por acaso, não foi algo que aconteceu. Foi um processo histórico ao longo dos anos. E esse processo histórico, nós vamos falar dele agora. Como que foi passo a passo, como cada contexto, cada época, cada atividade econômica acabou ajudando na concentração e no povoamento dessa região como um todo. Beleza? Bom, vamos lá. Primeiro aspecto que eu posso estar citando aqui é a migração. Boa parte da população do Brasil veio através da migração. Primeiro com os portugueses, com os europeus, quando vieram para cá para colonizar, para estar aqui administrando, tirando os recursos daqui da nossa terra e levando lá para Portugal. Foram os primeiros colonizadores, a primeira população a migrar para cá. Depois houve uma migração forçada dos escravos vindo para cá de forma totalmente arbitrária, totalmente imposta pelos portugueses para servir como trabalhadores, como mão de obra aqui na região, não só na região sudeste, mas em todo o Brasil. Mas na região sudeste, por conta das principais atividades econômicas, ficaram muitos escravos aqui. Lembra que as atividades econômicas estão diretamente ligadas à quantidade de população. Por quê? Se eu tenho um lugar onde tem uma atividade econômica muito boa ou dando muito dinheiro, eu vou ter uma quantidade de pessoas indo para esse lugar para também usufruir daquela qualidade de vida, daquela atividade econômica. Por exemplo, eu tive aqui no começo, lá quando surgiu os portugueses, a exploração do pau-brasil. Aí meu vizinho com a obra dele que não acaba nunca. Mas tá ficando legal a casa. Eu fui lá ontem e tá ficando maneira. Só tá fazendo barulheiro danada, mas fazer o que, né? Bom, eu. Tá ficando bonita a casa, mas tá me atrapalhando aqui. Onde eu tava? Ah tá, primeira exploração do pau-brasil. O pau-brasil foi a primeira atividade econômica gerada aqui no Brasil. Quando saiu o pau-brasil, entrou a cana-de-açúcar em algumas explorações de algumas especiarias. Boa parte dessa produção de cana-de-açúcar ficava aqui na região sudeste. Quando saiu a cana-de-açúcar, ou não saiu, ela foi substituída pela exploração de ouro em Minas Gerais. Uma grande quantidade de população foi para essa região para explorar o ouro naquela região. Quando o ouro foi substituído pela produção de café em São Paulo, também atraiu uma grande quantidade de pessoas e também de mão de obra para trabalhar nas fazendas de produção de café. Então eu tenho que as principais atividades, por serem aqui na região sudeste, acabou ajudando, melhorando o número, o aumento dessa migração vinda para cá. E uma dessas partes eu posso estar citando aqui os portugueses, como eu falei com vocês, os italianos que vieram em grande massa para cá, os espanhóis, japoneses, para estar trabalhando nessas fazendas de café. O Brasil simplesmente ia na Europa
pelo menos principalmente quando acabou a escravidão, quando acabou com a mão de obra escrava, ele foi na Europa e começou a falar o seguinte: gente, olha só, lá no Brasil eu tenho muito trabalho, eu tenho muito emprego, vem pra cá que vocês vão se dar muito bem, vamos pagar sua passagem. Foi lá na Europa, na Alemanha, foi na Itália, e muitas pessoas que viviam nesses países estavam passando por problemas de perseguição política, problemas econômicos, e então eles vieram a vir aqui no Brasil uma saída, uma segunda chance para eles recomeçarem novamente. Então, boa parte dessa população, principalmente italiana, veio para cá, para a região sudeste, e se alocaram principalmente nas fazendas de café de São Paulo. Aqui eu tenho a chegada, aqueles são italianos vindo para trabalhar nas fazendas de café. Aqui eu já tenho já uma fazenda de café, já eles colhendo toda a produção e trabalhando. Então eu tive uma grande participação da migração na população da região sudeste. Um outro aspecto que eu gosto de citar também é a urbanização. Por quê? Nós estudamos isso lá um pouquinho, lá no 6º ano, também falamos um pouquinho disso aqui agora no 7º ano, no início do ano, sobre o quê? Que a industrialização está diretamente ligada à urbanização. Se eu tenho uma área industrializada, provavelmente eu vou ter uma área urbanizada. Por quê? A indústria ela necessita de alguma infraestrutura, água encanada, esgoto, ela precisa de meios de transporte, precisa de vias para escoar a sua produção. E tudo isso vai gerar o que? Urbanização, melhor qualidade de vida. E com isso, por esse motivo, as pessoas elas tendem a ir para essa região, para se fixar nessa região. Por quê? Melhor qualidade de vida, a pessoa ela vai ter trabalho, emprego. Quem não trabalhar diretamente na indústria vai poder trabalhar, por exemplo, vendendo pãozinho na padaria para as pessoas que trabalham na indústria, ou na escola, onde os filhos das pessoas que trabalham na indústria vão estar estudando, ou no comércio de roupa ou de comida, não importa. Ou seja, vai criar todo um ecossistema naquela região no qual as pessoas vão estar influenciadas por toda aquela urbanização, ok? E com isso vai aumentar também a expectativa de vida. Por quê? Se lá no passado eu tinha um lugar insalubre de se morar, onde não tinha nenhuma qualidade de vida, onde as pessoas viviam com esgoto a céu aberto, onde a água não era encanada, onde a alimentação era muito ruim, se agora eu tenho essa melhora, distribuição de vacinas, se eu tenho uma rede de esgoto totalmente canalizada, água encanada, ou seja, eu vou ter uma diminuição nas doenças e com isso eu vou melhorar o que? A expectativa de vida. E essa expectativa de vida, eu aumentando essa expectativa de vida, as pessoas vão viver mais, a qualidade de vida vai ser melhor e com isso vai atrair cada vez mais um número de pessoas. Aqui, ó, eu tenho aqui uma tabela de taxa de urbanização, ou seja, se você ver ao longo dos anos o número de cidades, de lugares urbanizados no Brasil foram aumentando cada vez mais. A partir de 1960, pode dizer assim, 1970, o Brasil ele passou a ser um país urbanizado, totalmente urbanizado. Totalmente não, mas mais da metade dele urbanizado. Então, a partir de então, as cidades começaram a crescer loucamente e com isso também a sua população. Mas o que é expectativa de vida? Aí eu tenho uma definição aqui bem legal, que expectativa de vida, também chamada de esperança de vida, é um número médio de anos que a população de um país pode esperar viver caso se mantenha as mesmas condições dos dias atuais. Por exemplo, hoje a expectativa de vida do Brasil é de 75 anos, da região sudeste é de 77. Então espera-se que se manter as mesmas condições que nós temos hoje, que as pessoas vivam até 75 até 77 anos nessa média. É claro que muitas pessoas vão morrer antes, muitas pessoas vão morrer depois, mas como eu falei, é uma média de vidas que as pessoas tendem a viver durante esse período de ano, ok? Estou entendendo só que quanto melhor a expectativa de vida, quanto maior essa expectativa, mais anos as pessoas tendem a viver, ok? Bom,
Migrações internas, um outro fator também que eu posso estar sinalizando como um grande aumento, com uma grande população vivendo aqui na região sudeste, é a migração interna. Lembra, nós temos as migrações externas, que são as migrações de outros países para cá, por exemplo, e eu vou ter também a migração interna, que são as migrações dentro do próprio país. Nós estudamos isso lá na aula de migrações. Lá no meio do ano falamos sobre isso, sobre fluxos migratórios, sobre as correntes migratórias no Brasil durante as décadas. E eu tenho que nós vimos naquela época que grande parte das pessoas que moravam principalmente aqui na região nordeste, pelos problemas vividos lá, seca, falta de trabalho, elas migraram lá da região nordeste para a região sudeste, em grande parte. Tanto é, se eu perguntar aqui na nossa sala quantas pessoas, quantos alunos são descendentes nordestinos, uma grande maioria vai levantar a mão, porque a representação dessa população aqui no sudeste é muito forte. Tanto é que eu tenho feiras, eu vou ter lugares destinados a esse público, com a cultura nordestina. Tem a famosa Feira dos Paraíbas, que é muito famosa, é muito bom ir lá, muito divertido. Quem não foi, recomendo ir, que você come pra caramba lá, sua comida boa. Então vá pra lá, que é algo muito interessante. E eu tenho essas migrações internas, elas são diretamente relacionadas ao aumento. Por quê? Se eu tenho aqui uma taxa de urbanização muito grande, uma qualidade de vida muito grande, as pessoas vão tender a sair de outros lugares para vir para cá. Por quê? Aqui vai ter emprego, aqui vai ter qualidade de vida, aqui o meu filho vai ter condições de estudar, aqui o meu filho vai ter condições de ter saúde, hospitais, aí posso dizer também a qualidade de saúde de hospitais, postos de saúde e tudo mais. Ou seja, tudo isso vai facilitar a vinda dessas pessoas para cá. E aí eu vou também colocar dois termos, que são a mecanização do campo e o êxito rural. Já ouviram falar nesses dois termos já, gente? Hein, Não, galera? Não? Onde você estava então não. na nossa aula? Onde vocês estavam na nossa aula de migração? Que na aula de migração, com certeza eu falei disso, mas eu sabia que vocês iam esquecer e trouxe aqui de Hum, novo. Eu trouxe o ué? quê? Que mecanização do campo é o processo de modernização das práticas agrícolas. Ou seja, lembra que eu falei, acho que eu dei até um exemplo, até em nossa aula mesmo, não sei se estou enganado, se foi na turma de vocês. Mas eu lembro que eu falei lá no sexto ano com vocês como que as propriedades rurais elas foram ganhando cada vez mais espaço com a tecnologia. Por exemplo, com tratores, colheitadeiras, aviões que pulverizavam. Se antigamente eu tinha que ter um monte de pessoas trabalhando para mim para plantar, arar, colher a produção, agora não. Eu tenho algumas máquinas que fazem tudo isso. Eu posso mandar as pessoas embora, não pagar mais salário para essas pessoas e ficar com a minha máquina, que ela faz tudo isso muito mais rápido, com muito mais qualidade e sem ficar pagando salário. Então isso, essa modernização do campo, ela ocorreu no campo brasileiro e acabou gerando o quê? O êxito rural. O êxito rural é a saída, é o deslocamento das pessoas que moram no campo, dos trabalhadores do campo, para a cidade, à procura de emprego. Se as pessoas lá perderam o emprego por conta da mecanização do campo, se é quando elas vêm para a cidade fazer esse deslocamento, eles estão fazendo o quê? Um êxito, uma saída da zona rural para a zona urbana. E isso também vai ajudar também o inchaço, o crescimento da população urbana, principalmente a população sudeste, no qual nós estamos estudando aqui. Alguma dúvida, galera, sobre isso aqui? Hein? Até que não. Então, beleza. Então, vamos lá, então. Bom, nós temos observado que a partir dos anos 2000, 2010, está havendo uma diminuição da população urbana, melhor, do crescimento da população urbana. Ou seja, não é que a população esteja diminuindo, mas o crescimento está diminuindo. Por exemplo, se ao longo dos anos a população tem crescido, um exemplo, tá? 5 milhões por ano. Todo ano cresce 5 milhões de pessoas vivendo aqui na região sudeste. De 2000 para cá,
ainda está crescendo, mas em vez de crescer a quantidade que eu falei, está crescendo está crescendo 2 milhões, ou seja, ainda está crescendo, mas em quantidade menor. Por quê? Porque hoje a região sudeste ela deixou de ser somente ela ser a atração, o lugar de atração. Lembra quando nós falamos de migração lá que existem lugares que atraem e lugares que vão expulsar as pessoas? Os lugares de atração vão oferecer emprego, vão oferecer infraestrutura, qualidade de vida e por aí vai, segurança e por aí vai. Bom, hoje não é somente a região sudeste. Lá no passado, a região sudeste controlava esse fator de atração. Hoje não. Hoje, com as novas fronteiras agrícolas, estão atraindo cada vez mais os trabalhadores para lá. Por quê? Para as pessoas irem para lá, empreender, abrir sua propriedade rural, ou até mesmo trabalhar nessas propriedades rurais, nesses novos polos industriais também que estão surgindo em todo o território brasileiro. Então eu vou ter o quê? Que essas fronteiras agrícolas elas estão representando o quê? Uma forte atração. Mas o que são fronteiras agrícolas? Fronteiras agrícolas é uma área no qual está em expansão a atividade agropecuária, ou seja, um lugar onde eu estou abrindo novas fronteiras para plantar qualquer tipo de produto ou criar qualquer tipo de animal referente à agropecuária, eu vou estar falando de fronteiras agrícolas. Hoje, uma das fronteiras agrícolas que nós temos mais forte no Brasil é na região do Amazonas. Tanto é que você escuta diversas vezes na televisão falando sobre desmatamento, sobre queimadas lá na região do Amazonas. Por quê? Lá é uma nova frente, nova fronteira agrícola, onde as pessoas estão indo para lá para pegar novas terras e assim plantar, e assim cultivar, e assim por diante. Aí, como eu falei com vocês, não só também esse fator de atração. Eu posso colocar também uma outra forma também, que por estar diminuindo essa grande quantidade de essa urbanização, também pela diminuição do crescimento natural. Quem lembra o que é crescimento natural, gente? Alguém lembra? O que é crescimento natural, taxa de natalidade, taxa de mortalidade? Quem lembra disso? Crescimento, crescimento natural é quando a população, tipo, ela cresce sozinha? Não. Não é não. O crescimento natural, gente, vai ser a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Taxa de natalidade é a quantidade de pessoas que nascem. Taxa de mortalidade é a quantidade de pessoas que estão falecendo, estão morrendo. Então, a diferença entre a quantidade de pessoas que nascem e morrem, eu vou ter o crescimento natural ou crescimento vegetativo. Eu posso dar tanto esse nome, tanto crescimento natural quanto crescimento vegetativo. Ou seja, eu estou dizendo que o crescimento natural está diminuindo, o crescimento vegetativo está diminuindo. Por quê? Porque eu vou ter essa diferença. A taxa, não que as pessoas estão morrendo mais, mas sim que as pessoas estão nascendo menos. Se lá no passado eu tinha cada família tendo 10, 8, 7 filhos, agora eu vou ter uma quantidade muito menor. Dois, um filho por família. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, para os pais de vocês, quantos irmãos eles tiveram, cada um vai falar que teve 5, teve 8, teve 10 irmãos, ou não, mas sempre tem uma exceção. Mas aí eu pergunto, quantos irmãos vocês têm, os alunos? Cada um vai falar que tem um, dois. Muito raro alguém ter dois irmãos ou três irmãos, é muito, muito raro. Por quê? A maior parte hoje em dia das famílias possui um ou dois filhos, ou seja, a quantidade, o crescimento natural está diminuindo. Então eu tenho que crescimento natural ou vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Também eu vou ter essas duas taxas. Taxa de natalidade é um número de pessoas de crianças nascidas vivas. Já a taxa de mortalidade é um número de óbitos que vai determinar em um determinado local. Alguma dúvida, gente? Estou andando muito rápido, estou andando pelo tempo. O tempo está Não. meio corrido, então estou adiantando. Estou falando meio rápido. Vamos lá então, região sudeste. Bom, eu vejo que a região sudeste está também atraindo novos tipos de migrações. Lá no passado eu tinha os italianos, eu tinha os alemães, eu tinha os japoneses vindo para cá.
agora as novas migrações estão vindo, por exemplo, da Venezuela, da Bolívia, dos os chineses, os haitianos. Quem aqui nunca foi lá no centro de Niterói não viu um haitiano vendendo algum tipo de coisinha de celular, capinha, ou falando esquisito, querendo que você compre alguma coisa? Ou seja, por quê? Essa galera está vindo para cá para tentar uma nova oportunidade de vida, porque geralmente lá no países deles não tem tanta oportunidade de vida assim. Então eles estão vindo para cá. Se observar aqui, ó, a quantidade de pessoas que começaram a vir para cá, a solicitação de refúgio foi muito grande. Olha só, de 2014, ó, 2015, 2017 diminuiu, mas mesmo assim, ó, houve um grande aumento na solicitação de refúgio, pedindo para estar aqui no Brasil. Essas pessoas estão fugindo de alguma perseguição política, de alguma crise financeira, ou de guerras, ou de regimes totalitários. Então eles vêm para o Brasil e principalmente para a região sudeste, aonde a economia é mais dinâmica, aonde vai ter maior oportunidade de emprego, maior oportunidade, melhor qualidade de vida, é claro. É claro que muitos deles acabam vindo para cá e sofrendo alguns problemas, porque primeiro, a língua ser diferente acaba prejudicando, alguns costumes que era comum no país deles, aqui já não tem esse costume, então acaba sofrendo. Também muitos deles não encontram emprego facilmente, porque hoje em dia não está tão fácil de arranjar emprego assim, então acaba sendo outra dificuldade para eles também. Então eu vou ter essa galera enfrentando diversos tipos de dificuldade, não somente da língua e não somente dos costumes, beleza? Bom, continuando Beleza. aqui, aí ligado a essa quantidade de pessoas, vamos falar um pouquinho das questões ambientais que acaba circulando a nossa região, aqui a região sudeste. Eu tenho que aqui o crescimento, tanto econômico quanto também da população, acaba gerando diversos tipos de problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Problemas que acabam muitas das vezes passando até mesmo despercebido pelo costume, tanto costume que nós temos de viver com esses problemas, que acaba sendo normal. Só que não, gente, são problemas gerados pela grande quantidade de pessoas e também pelas atividades econômicas que acabam gerando aqui. Primeiro, desmatamento. Pô, nós falamos na semana passada sobre a Mata Atlântica, sobre como que a Mata Atlântica está sendo desmatada, e esse é um problema real que nós estamos vivendo. Para construir a sua casa, a escola, o comércio, a padaria, sei lá, qualquer outra coisa, aqui na região sudeste, precisou haver o desmatamento, porque aqui estava localizada toda a Mata Atlântica. Hoje, a Mata Atlântica atual praticamente está alimentado a 15% de toda a cobertura original. Se antigamente eu tinha toda essa cobertura aqui, ó, de Mata Atlântica, atualmente é alguns pontos, algumas reservas que possuem essa Mata Atlântica. E fora que muita dessa Mata Atlântica acaba sendo extraída, cortada para gerar madeira, como carvão vegetal, ou até mesmo madeira nobre para virar móveis que nós utilizamos. Então, esse tipo de exploração é algo ruim. Esse tipo de exploração de desmatamento acaba se voltando contra a gente. Por quê? Principalmente quando eu faço esse desmatamento nas encostas dos morros. Porque como eu vou retirar toda a cobertura vegetal original dessa região, eu vou deixar o solo desprotegido. E como o solo fica desprotegido, ele fica suscetível à erosão. E essa erosão vai, quando houver essa erosão, vai acabar prejudicando, gerando algum tipo de vítima. Aí, associado ainda, eu vou ter as construções irregulares, que não vai ser poucas. Casas próximas aos rios, casas construídas nas encostas dos morros, em lugares proibidos. Quem aqui não conhece alguém que more ou que você passe na rua, você veja uma casa construída ilegalmente, onde não deveria. E quando a pessoa arranca essa cobertura original vegetal, constrói aonde não deveria construir, vem a chuva, vem algum problema gerado com isso, acaba gerando o quê? Vítimas, deslizamentos de terras, que nós mais temos aí todo ano,
período de dezembro até março é um período muito, muito complicado em relação aos deslizamentos de terras. Por quê? Nesse período é um período de chuva aqui na região sudeste, principalmente Rio de Janeiro, litoral de São Paulo, litoral do Espírito Santo, é um problema muito grave. As chuvas aumentam muito. E como eu vou ter diversas casas localizadas nessa região em áreas de risco, vai aumentar sim o número de deslizamentos, e isso vai acabar preocupando cada vez mais a população, os governos e tudo mais. Bom, a geração de lixo. Se eu vou ter uma região sendo titulada como a maior região, a mais populosa do Brasil, também vou ter região que mais gera lixo doméstico do Brasil. Porque a quantidade de pessoas vai gerar uma quantidade enorme de lixo. E aí eu vou ter diversos problemas, como lixões a céu aberto, geração de esgoto que não trata, porque o poder público não está preocupado em tratar o esgoto ou criar aterros sanitários adequados. Ele simplesmente pega o lixo e joga. O nosso maior exemplo aqui é o lixão de São Gonçalo, esse aqui de Itaoca, aonde todo o lixo que São Gonçalo que gera em São Gonçalo é depositado nesse lixão sem a preocupação se vai agredir, se vai prejudicar, contaminar o solo, ou contaminar os rios, o lençol freático, a Baía de Guanabara. Não estão nem aí. Eles simplesmente jogam, descartam o lixo de qualquer forma e por aí vai. O lixo que a própria população joga na rua, se você pega o seu copinho de Guaravita, o seu copinho de suco, o seu papelzinho de bala e joga no lixo, você está contribuindo para a poluição, para a enchente e alagamentos em diversos pontos da cidade. É por conta desse lixo, porque quando chove, chove muito e o bueiro está entupido de tanto lixo, não dá vazão de sair esse lixo todo, acaba alagando algumas regiões. Ou seja, o problema do lixo é algo gravíssimo que acaba sendo gerado por conta dessa grande concentração populacional que nós temos hoje aqui na região sudeste. Um outro problema também é a poluição atmosférica. Se eu vou ter muitas pessoas vivendo aqui, também eu vou ter o quê? Muitas pessoas de automóveis. Esses automóveis vão gerar muita poluição, lançar muito CO2 na atmosfera. As indústrias, eu tenho a região mais industrial da região do Brasil, principalmente São Paulo e Minas Gerais. Eu vou ter também um lançamento de poluentes na atmosfera em grande quantidade. É engraçado quando você vê fotos de São Paulo, você consegue ver uma nuvem preta acima de São Paulo, porque essa nuvem negra ela acaba sendo provocada por esses poluentes, principalmente pelos automóveis, que são muitos na cidade de São Paulo. E muitos deles inadequados acabam gerando esse tipo de poluição. E acaba também gerando a inversão térmica. Alguém vai falar já em inversão térmica em ciências? No 6º ano nós falamos sobre isso, mas isso foi lá no ano passado. Não sei se vocês lembram sobre esse problema ambiental. Inversão térmica, gente, é um fenômeno que ocorre, um fenômeno atmosférico que geralmente ocorre nas grandes cidades. E é quando a poluição ela fica estacionada sobre a cidade. Ou seja, em vez da poluição subir como normalmente faz, por algum motivo o ar quente ele fica acima e o ar frio ele fica embaixo, por algum motivo. Que normalmente o ar quente ele vai ficar acima da cidade e o ar frio vai ficar o quê? Perdão, o ar frio acima e o ar quente mais próximo à cidade. Ou seja, por algum motivo é invertido esse fenômeno e acaba o que a poluição ela não sai, ela fica presa, ela fica retida nesse lugar, principalmente nas cidades com a geração de poluentes, geração de poluição. Nos invernos esse problema ele acaba sendo agravado cada vez mais. E eu esqueci de botar aqui, eu ia colocar uma foto de São Paulo que você vê essa cortina de fumaça, de poluição gerada. Isso gerado que principalmente pelo número de poluição que é jogada na atmosfera. Beleza? Bom, ficamos por aqui. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam? Tudo tranquilo?